pessoal, a gente está só fazendo os ajustes de transmissão, já já a gente começa, tá bom? Então, estamos prontos. Vocês estão prontos? Não ouvi. Vocês estão prontos? Então, vou ficar de pé. Agradecer a Deus por mais uma manhã, pela oportunidade da gente estar aqui. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque a sua vida diante do Senhor, esse momento, seus pensamentos, seu entendimento, que a nossa mente agora seja levada cativa à obediência de Cristo, ao conhecimento de quem Ele é. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós oferecemos a Ti esta manhã o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso coração, Pai, para ouvir a Tua voz. Que o nosso coração, Senhor, esteja disposto a ouvir, e não somente ouvir, mas abrir a porta na qual o Senhor está batendo, Senhor, convidar o Senhor para entrar e sentar à mesa junto contigo, Senhor, ceiar contigo, ter comunhão, aprender de Ti, Senhor, e viver uma vida que agrade ao Senhor. No nome de Jesus, toma cada coração que está aqui, as pessoas que estão a caminho, Senhor. Todo esse domingo, Pai, nós oferecemos a Ti como louvor, como adoração, Pai. Porque o Senhor é digno, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas e porque nós dependemos de Ti. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, pode se sentar. Que saudade que eu estava de vocês. Eu tenho um tempinho que eu não tinha dado aula e quando a gente foi dividir os temas, falei, não, quero dar aula de Laodiceia, uma história que eu gosto muito, que me ensina muito e sempre mexe muito comigo. Então, no nosso estudo das 7 igrejas, nós viemos numa jornada desde o mês passado, e de maio, né, e no mês de junho a gente falou sobre Sardes, Tiatira, Filadélfia, e hoje vamos finalizar nosso estudo com Laodiceia. Todas as aulas estão disponíveis no YouTube, então você pode acessar o YouTube da Lagoinha Brasília Capital, a playlist da EBD 2023 e acompanhar as aulas que estão registradas lá. E, como está aí, hoje nós iremos estudar sobre Laodiceia. Laodiceia é a igreja que tinha tudo menos Cristo. E isso é muito forte. A gente vai entender através da história dessa igreja e das repreensões, e da carta que foi escrita a ela, tudo o que a gente pode aprender. Tem formas e formas de aprender, né? Tem como você aprender com seus próprios erros, mas a melhor forma de aprender é você aprender com os erros dos outros. E olhando para a Laodiceia, a gente pode aprender o que desvia o nosso coração e o que desagrada ao nosso Senhor. E é uma característica muito forte dessa igreja, uma igreja rica, uma igreja autossuficiente, mas que não tinha o mais importante, que era Jesus. E nós temos que andar com cuidado na nossa vida, porque às vezes nós conquistamos tantas coisas, parece que tudo já nos basta, mas se nós não tivermos Cristo, não é suficiente, né? Não é nada, na verdade. A igreja pode crescer como estrutura, pode crescer com pessoas, pode crescer, muitas vezes cresce com eventos, com tantas coisas que podem preencher uma agenda. Mas a gente não pode se esquecer que o centro é Cristo, que Cristo é o que nos basta. Isso não quer dizer que nós não podemos ter outras coisas, mas se nós não tivermos Ele, nós não podemos nos distrair com as coisas que querem roubar nossa atenção. Então, vamos começar lendo o texto lá de Apocalipse 3, do versículo 14 até o versículo 22, diz o seguinte. Eu vou ler aqui junto com vocês. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão,
pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para começar falando sobre Laodiceia, vai ser muito importante a gente entender o panorama histórico e geográfico da onde essa igreja estava, da onde que ficava essa cidade. E preste muita atenção, porque não é só mera informação, mas é fundamental para a gente entender o que Jesus estava falando com essa igreja. Então, Laodiceia ficava a 60 quilômetros aproximadamente de Filadélfia, ficava perto também das igrejas de Sardes, Tiatira. E ela ficava numa junção de 3 estradas muito importantes, que era de Lídia, Cária e Frígia. Era uma rota de passagem para Éfeso. Éfeso a gente já estudou aqui, e era o lugar onde tinha o maior porto, onde as pessoas podiam exportar, onde as pessoas podiam fazer negócios, viagens. Então, o mundo estava fluindo para aquele lugar. E para ir para aquele lugar, necessariamente se passava por Laodiceia. Laodiceia foi fundada por Antíoco II. Ele colocou o nome dessa cidade em homenagem à sua esposa, que tinha um nome parecido. E por essa localização tão estratégica que essa cidade tinha, ela se tornou um centro comercial, administrativo e financeiro. Porque onde tem gente, vai ter desenvolvimento, né? Então, as pessoas iam para lá com suas mercadorias, para repousar naquele lugar, faziam negócios, faziam conexões, e essa cidade foi crescendo e se tornando muito rica. Ela ficava a 10 quilômetros de Herápolis, que é uma cidade que fica mais ao norte, e a 16 quilômetros de Colosso, que é uma cidade que fica mais a oeste. Lá, quando vocês tiverem oportunidade de ir, eu já falei que o Tiago vai ser tão bom de fazer uma excursão de pessoa EBD na Turquia, 7 igrejas. Da onde tem as ruínas da cidade de Laodiceia, você consegue visualizar onde que era Herápolis. Você consegue ver, fica bem no fundo, assim, numa montanha. E é um lugar muito bonito, porque é uma montanha toda revestida de calcário e, naturalmente, se formou umas piscinas. Então, você olha assim ao longe, parece uma montanha de neve. E é de calcário. E quando você vai lá, você pode subir aquela montanha ali, você tem que subir descalço, eles não permitem subir de sapatos, justamente para não sujar e porque escorrega muito. Mas depois pesquisa aí no seu celular, a cidade de Pamukkale. Hoje é esse o nome que tem esse lugar. E é um lugar muito bonito. E por que é importante a gente falar isso? Porque até hoje é tipo Caldas Novas. Para a gente estar em Brasília vai ser fácil de entender. Lá é um lugar onde tem águas termais naturais. E muitas pessoas vão para lá até os dias de hoje para fazer tratamentos. Né? A gente sabe do poder medicinal das águas quentes. E até hoje pessoas vão para lá para fazer tratamento. Lá em cima, onde tem essa montanha de gelo, de calcário, tem um clube onde tem umas piscinas antigas e ali a água é bem quentinha, parece Caldas Novas mesmo. E mais para baixo tem uma cidade também que faz muita conexão com Laodiceia, que era a cidade de Colosso, e lá tinha água, a água de lá era água para consumo, era boa para consumo porque era uma água mais fria. A região é muito quente, muito quente. Isso vai ser importante para a gente entender também o que Jesus falou com essa igreja. E era uma cidade tão próspera que houve um terremoto nessa região, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E destruiu parte da cidade, esse terremoto. E uma coisa que a gente vai ver em todos os relatos históricos é o quanto que o povo de Laodiceia se orgulhava de poder ter reconstruído a cidade sem precisar dos recursos de Roma, sem precisar do financiamento do imperador. Então, quando aconteceu, os próprios habitantes da cidade falaram assim, não, a gente tem poder, a gente tem condições de se reconstruir sozinho. Foi a única província de toda a Ásia, de toda aquela região ali,
que não recebeu financiamento do imperador, porque eles, como eram esse centro comercial, esse centro financeiro, eles tinham recursos armazenados. Então, isso aumentava, né, o orgulho de ser um laodicense, se é assim que se diz. O orgulho de ser desse povo, porque nós temos riqueza, nós não precisamos de Roma. O que mais que a gente vê de panorama nessa cidade? Eles tinham um serviço bancário muito desenvolvido, porque o fluxo de dinheiro nessa região possibilitou essas relações, essas transações, a ordem financeira da cidade, o acúmulo de riquezas, o empréstimo, né, a valores mais altos. Tudo isso ali foi desenvolvendo a região e dando mais poder a ela. Outra coisa que tinha nessa região, eles desenvolveram a produção de uma lã preta, que era exclusiva de Laodiceia, porque eles tinham ali a criação de ovelhas negras. Ovelhas negras já é um termo, né, que traz em si um significado. Mas essas ovelhas não eram comum, a criação desse tipo de ovelha. Então, eles conseguiram, através dessa criação, produzir essa lã, que dava muito dinheiro para a cidade, tanto pelo que eles exportavam, quanto pelas roupas que eles conseguiam confeccionar com essa lã, que era uma lã preta, brilhante e muito macia. Então, era um produto exclusivo e também fonte de orgulho para a cidade de Laodiceia. Outra característica muito forte, isso aqui tudo é dado histórico. Eu ia trazer até um livro que a gente comprou por lá, que é realmente a base histórica das cidades. E se você pesquisar qualquer fonte histórica, você vai ver que essas são características dessa região, dessa cidade. Inclusive, lá, essa imagem aí de fundo, é do sítio arqueológico. E no sítio arqueológico, bom, eles não vão se vincular, apesar de ter muito turismo religioso, lá eles se vinculam mais à parte histórica. E a gente vai vendo vários relatos históricos que se conectam com a palavra de Deus, né? E o que aconteceu lá também? Tinha uma escola de medicina muito desenvolvida, porque tinha muito investimento, né, em pesquisa, nas pessoas, e essa escola atraía todas as pessoas da região até aquele lugar. E o que eles desenvolveram lá nessa escola de medicina? Eles desenvolveram um pó, que ele era misturado com óleo, era tipo um colírio, para tratar doenças oculares, né? E quando eu vi isso aqui, notável escola especializada na saúde dos olhos e dos ouvidos, eu lembrei de dois amigos meus, eles são farmacêuticos e a esposa é oftalmologista também. E certa vez a gente estava viajando, nosso filho teve problema, o Léo vai saber disso. Nosso filho teve dor de ouvido no meio da viagem, a gente estava com eles. E a gente tinha que comprar um remédio, aí eles falaram assim, lembra, olho vai no ouvido, ouvido não vai no olho. Todo colírio que você pode aplicar no olho, você pode aplicar no ouvido também. Mas do de ouvido, você não pode aplicar no olho. E quando eu estava estudando, e vi que eu sabia dos olhos, mas era uma especializada em ouvidos também, então provavelmente esse colírio também era usado nos ouvidos. E atrair as pessoas de todas as regiões daquele lugar. O nome desse pó, desse colírio, era pó frígio, porque era a região ali da Frígia. E a cidade se destacava muito por causa da exportação desse colírio, que também era exclusivo para o tratamento de doenças oculares. O que mais que a gente encontra nessa cidade? Eles tinham um sistema muito desenvolvido de canalização de água. Isso aqui, ó, é foto atual lá das ruínas. E esse cano aqui que você está vendo, ele é de barro. E era um dos sistemas mais desenvolvidos da época para poder levar água para Laodiceia. Então, eles dependiam das fontes de Herápolis. A água que eles usavam vinha de Herápolis, que hoje é essa cidade de Pamukkale. E devido à distância, à alta temperatura daquela região, quando a água chegava nas casas, ela chegava morna. E não só a questão da temperatura fazia com que as pessoas não conseguissem consumir aquela água. Esse cano, né, de barro, ele tinha um teor muito alto de minerais, de calcário. Então, a água também chegava com um sabor que dava enjoo. Quando você vai lá hoje no sítio arqueológico, nas plaquinhas que explicam, eles falam exatamente sobre isso. A água que chegava nas casas era morna
E é comum ver relatos de pessoas nauseadas para consumir a água de Laodiceia. E também teve um fato importante que aconteceu lá, que foi a perseguição aos cristãos por Domiciano. Essa cidade tinha uma comunidade judaica muito forte e muito influente, né, de hoje, que os judeus têm muito dinheiro, são muito influentes e estão envolvidos aí no mundo comercial e financeiro. E nessa época também era assim. Só que o que acontece? A religião judaica era uma religião permitida pelo Império Romano. A gente vai ver que no começo da igreja não teve tantos problemas. A perseguição à igreja primitiva começou com os próprios judeus, perseguindo a igreja. O Império Romano, na época, não percebia. Por quê? O Império Romano acreditava que o cristianismo era uma ramificação do judaísmo. Porque quando você vê, o cristianismo nasceu da mesma história. Só que quando eles perceberam que era diferente, que era uma religião que tinha um comportamento diferente, foi quando eles começaram a perseguir os cristãos. O que mais incomodava Roma com relação aos cristãos era o proselitismo. Era o fato deles quererem converter pessoas à sua religião. O judaísmo não tem isso. É uma coisa muito diferente. Eles acreditam, por acreditarem que são o povo escolhido de Deus e é um povo exclusivo, judeu não evangeliza. Judeu não vai querer convencer as pessoas a fazer parte da sua religião, porque é uma religião exclusiva. Inclusive, é uma das vantagens de você ter nascido judeu, só eu posso ser, né? Então, isso não carrega em si na religião, mas o cristianismo não. O cristianismo entendeu que Deus veio para salvar todo homem do pecado, que a salvação está disposta a todos. E o que a gente faz? A gente quer que o mundo conheça a salvação do nosso Deus. E isso começou a gerar muitos problemas com Roma, e aí começou a perseguição. E o que a perseguição trazia para os cristãos, né? Eles tinham que promover a adoração ao imperador, então era uma coisa da qual eles se opunham, e caso isso não acontecesse, eles tinham a vida restrita em várias condições, né? Muitos foram mortos, pagaram com a própria vida, mas quando não pagavam com a própria vida, eles eram isolados da sociedade, eram privados de transações comerciais, e isso foi gerando um conflito. A época que essas cartas foram escritas, todas as igrejas estavam passando por perseguição. A gente vem estudando há um tempo e a gente vem vendo como as igrejas eram perseguidas e como cada um se comportou diante disso. Então, vamos começar a carta em si, e todas as cartas começam com a saudação ao anjo da igreja em Laodiceia: escreva. Já falamos aqui sobre a figura desse anjo da igreja, que provavelmente é um líder, a pessoa que representava os cristãos daquela cidade. A gente falou na EBD-AD dessa semana que, quando a gente fala de igreja, a gente sempre pensa no templo. E em Laodiceia, a gente vê hoje várias ruínas de lugares que foram igrejas na antiguidade. Mas, a essa época, os cristãos se reuniam nas casas. E tinha uma pessoa que representava, tinha uma pessoa que passava a mensagem a esses cristãos. A igreja em Laodiceia provavelmente foi fundada por um discípulo de Paulo, que é Epáfras. Paulo, a gente vê essa igreja mencionada ali na carta aos Colossenses, e agora a gente entende por quê, porque Colosso era uma região perto e muito conectada a Laodiceia, e as cartas dão a entender que Paulo não tinha conseguido visitar os cristãos dessa cidade. Deixa eu ler aqui com vocês, Colossenses, no capítulo 2. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por todos que não me conhecem pessoalmente. Então, Paulo andou por aquela região, deixou discípulos, e a igreja de Laodiceia provavelmente foi fundada por esses discípulos que Paulo deixou ali. E a gente vê essa igreja mencionada nessa carta dos Laodicenses, ou dos Colossenses. A descrição de Cristo, como Cristo se apresenta para essa igreja. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. 3 descrições de Cristo. Quando a gente começou aqui essa série, a gente falou sobre Apocalipse capítulo 1, a gente vê todas as descrições que a gente encontra separada nas cartas a respeito de Jesus ali. E o que nós falamos aqui? Que Deus tem uma revelação específica para você, conforme a sua necessidade. A forma como Jesus se apresentou a cada uma dessas igrejas tinha total correspondência à necessidade
daquela igreja, seja a necessidade que ela tinha de receber, seja a necessidade que ela tinha de ser repreendida, seja a necessidade que ela tinha de ouvir. Então, a gente vai passar por cada uma dessas apresentações de Jesus para entender por que ele falou assim com essa igreja. A primeira coisa que Cristo falou é que ele é o Amém. Amém. Todos nós usamos muito essa palavra sempre que terminamos as nossas orações e virou quase uma interjeição, né, no nosso vocabulário evangeliquez. A gente chega e fala amém, amém, vou começar com amém, amém, e talvez nem todos saibam qual é o significado que essa palavra carrega. Amém é uma palavra de origem hebraica que significa verdadeiramente, certamente. O mais conhecido que a gente usa é o que assim seja. Você ora, quando você termina de orar, você fala amém, você está dando um fechamento, uma concordância a tudo aquilo que você falou. Então, cuidado com as suas orações. Você está orando para um Deus que realiza. E então, quando você termina, você fala que assim seja, eu confirmo essa palavra, eu quero que isso, eu acredito que isso aconteça. O amém, ele se remete a uma autoridade final e absoluta. Jesus se apresenta como a palavra que está acima de qualquer autoridade terrena. A autoridade que realiza qualquer coisa segundo o seu poder. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, 20, diz o seguinte: pois tantas quantos forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a honra e para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo falar nesse versículo? Que tudo aquilo que Deus fala, que Deus quer para nós, ele confirma em Cristo essa vontade. É através de Cristo que nós podemos viver, experimentar a vontade de Deus. É em Cristo que nós temos o sim de Deus e o amém de Deus. E por que Cristo se apresenta dessa forma para essa igreja? Essa igreja que estava passando por perseguição, essa igreja que estava tão rica, ela estava cedendo à perseguição, porque ela não conseguiu sofrer as consequências da perseguição que estava vindo de Roma sobre os cristãos. Eles estavam apegados às coisas que eles tinham. E Cristo vem sobre eles falando assim: olha, eu sou aquele que tem uma palavra definitiva. Sou eu que realizo todas as coisas. Por mais que você esteja sofrendo uma perseguição e que alguém acima de você esteja falando que vai te privar, te matar ou fazer qualquer coisa, a palavra que está acima do imperador é a minha. Eu sou o amém. Eu sou o assim seja. Eu sou o que assim aconteça. Laodiceia, igreja, olhe para mim. Não ceda às perseguições. A minha palavra, a minha autoridade está acima de qualquer autoridade nessa terra. Amém? Que assim seja. Nós temos que andar confiantes na autoridade de Jesus. Na autoridade da palavra dele. Não ceder às pressões. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes perseguições. Graças a Deus, nós não vivemos num país perseguido. Nós não enfrentamos essas grandes perseguições. Mas dia a dia nós enfrentamos pequenas perseguições. E quantas vezes nós temos cedido a isso? Com medo da palavra de alguém que tem alguma autoridade sobre nós. A nossa fidelidade é ao Senhor. É Ele quem tem a palavra final sobre nós. Às vezes no trabalho, se você não fizer alguma coisa errada, se você não mentir, se você não assinar um documento que você sabe que é falso, que é um instrumento de corrupção, você vai ser prejudicado. Você tem cedido a isso? Você tem se preocupado com a palavra que ele está falando? Se você não fizer isso, eu vou te prejudicar? Se você não fizer isso, você está na rua? Quando nós entendemos que Jesus é o amém, eu entendo que Ele tem a palavra final, a autoridade final, e é a Ele que eu tenho que ser fiel. Jesus também se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha é alguém que testifica de algo, que presencia algo. Essa semana, lá em casa, eu fiquei um pouco tensa. Minha mãe, ela é conselheira tutelar. Ela atendeu uma pessoa que estava envolvida com o tráfico. E essa pessoa queria encontrar na minha mãe um álibi, porque num dos dias que essa pessoa estava cometendo crimes, minha mãe atendeu ela lá no conselho. E ela queria que minha mãe fosse como se o álibi dela, e chamou minha mãe para ser testemunha.
E minha mãe, eu até fiquei assim, eu falei, gente, minha mãe era obrigada a estar lá. A testemunha, ela é obrigada a testemunhar daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu. Deu tudo certo, no final das contas. Mas a testemunha é alguém que viu algo, que pode falar sobre algo. E Jesus viu o quê? Jesus testifica a respeito de quê? Jesus testifica a respeito de quem Deus é. Tem um episódio que os discípulos vão falar com Jesus, mas como é que a gente vai saber qual é o caminho? Por onde que a gente tem que ir? Aí Jesus fala, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí, uma hora, Felipe fala assim, mas nos mostra o Pai. Ele falou assim, como é que você está me vendo todo dia e está pedindo para eu te mostrar o Pai? Quem vê o Pai, vê a mim. Porque tudo que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. Em outro texto, ele vai falar, lá em João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta, eu lhes digo verdadeiramente, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Jesus é a testemunha fiel a respeito de quem Jesus é. Quando a gente fala de fiel, a gente está falando de aquilo que é digno de fé, aquilo que é confiável. E quando eu falo de verdadeiro, eu estou falando de algo genuíno. Então, Jesus possui competência e autoridade para falar daquilo que ele viu, para falar a respeito de quem Deus é. Então, nós confiamos na palavra de Jesus. O Tiago costuma falar uma coisa assim, que sempre que você quiser pensar sobre o que Deus faria, como Deus agiria, o que Deus pensa, olha para Jesus. Porque Jesus é a perfeita imagem do Pai. Só que quando a gente pensa em Deus, parece que é uma coisa muito assim, gente, é muito grande, é muito longe daquilo que eu posso conceber. Mas quando eu olho para Jesus, eu consigo ver uma pessoa que age, que reage, que sente. E Jesus é a perfeita imagem do Pai. Então, você imagina Jesus maltratando alguém? Você imagina Jesus fazendo mal para alguém? Desejando mal para alguém? Então, você pode olhar para Deus dessa forma. Jesus é a perfeita imagem do Pai. Outra forma como Jesus se apresenta para essa igreja é falando que Ele é o soberano da criação de Deus. O soberano da criação de Deus. E Ele está falando o seguinte, eu sou eterno, eu não fui criado. Alguém já pegou aí a referência. Eu não fui criado, eu existo desde sempre e para sempre. Começou a ser divulgado no mundo uma mentira de que Jesus foi um homem e até hoje pessoas enxergam dessa forma como se Jesus fosse uma pessoa de um espírito elevado. Jesus foi um cara genial. Jesus foi uma pessoa exemplar. Mas a gente precisa entender que Jesus não é alguém que nasceu normalmente e que de repente se destacou. Ele é o próprio Deus encarnado. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que se despiu da sua forma de Deus, não julgou que se era igual a Deus, era algo que ele poderia se apegar, mas ele assumiu a forma de servo. E Jesus é o princípio da criação. Isso fala tanto de começo, de origem, como de autoridade. Quando a gente vê o início do texto do Evangelho de João, João se dedicou a mostrar Jesus como Deus. Cada evangelho vai ter uma característica, né? Mostrar Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como Deus. E João se dedicou a isso. Ele começa falando, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. Jesus estava com Deus na criação, Jesus estava com Deus no princípio de todas as coisas. Quando fala que ele é a palavra, como é que foi que Deus criou o mundo? Pela palavra. E disse Deus, Jesus é essa autoridade, é essa palavra que traz a realização para a terra, a vontade de Deus que está no céu. Por isso que a gente pode orar que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E essa vontade se realiza através de Jesus.
Então, Ele é o Deus eterno, Ele não foi criado, Ele sempre existiu. A autoridade sobre todas as coisas, o soberano, Ele está acima de todas as coisas. Em cada um desses textos, e também em Hebreus, a gente vai ver essa declaração, que Deus sujeitou, debaixo da autoridade de Jesus, todas as coisas. Então, o que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia? Laodiceia, sou eu que governo sobre o imperador. Sou eu que governo sobre essa cidade, sou eu que governo sobre todas as coisas, porque todas as coisas estão debaixo da minha autoridade. Então não tema aos homens, que pode prejudicar você em algum momento. Jesus falou, não tema aos homens, que pode até matar o seu corpo, mas tema a Deus, que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Ele está falando para Laodiceia e para nós, não se apegue às coisas desse mundo, elas passam, eu tenho autoridade sobre todas elas. Busque a minha vontade, busque me agradar, tema o meu nome, porque eu sou o soberano da criação, todas as coisas vieram de mim, por meio de mim, e são para mim. Os nossos olhos, o nosso temor, a nossa confiança está em quem Deus é, em quem Jesus é na nossa vida. Quando nós desviamos o nosso olhar disso e começamos a temer a homens, nós nos desviamos da vontade de Deus e do caminho do Senhor para as nossas vidas. E todas as igrejas a gente viu que tem uma saudação, uma descrição de Cristo, um elogio, conselho, exortação. Mas a gente viu que algumas igrejas fogem dessa regra. Semana passada a gente viu a Filadélfia, que foi a igreja que não teve nenhum tipo de repreensão. E hoje a gente vai conhecer a igreja que não teve nenhum tipo de elogio. Laodiceia não teve elogio. Cadê o elogio de Laodiceia? Não apareceu. Vocês vão ver aí no texto que, de fato, não tem nada de bom que Deus pode falar a respeito dessa cidade. E isso pode nos frustrar, de certa forma, né? Já pensou você receber uma carta de Jesus e ele não ter nada de bom para falar de você? De todas as igrejas houve elogio, mas na igreja de Laodiceia não tinha nada de bom para falar a respeito deles. Mas existe algo lindo que a gente pode aprender nisso também. É a única igreja que não recebe elogio. E qual a principal característica dessa igreja? O orgulho e a autossuficiência. A gente vai ver mais para frente como é que eles lidavam com Deus. E a gente vai ver que o orgulho e a autossuficiência é a origem de todos os pecados. Pensa, vou te dar uns segundos, pensa em qualquer pecado. Qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de erro, de falha. Entenda que todos esses pecados, eles vão estar com a sua origem no orgulho. Na nossa dimensão de que a gente pode ter uma vida independente de Deus. Que a gente pode se controlar pela nossa vontade e pela força do nosso braço. O orgulho e a autossuficiência são a origem de todos os pecados desde o Éden. Quando a serpente vai provocar a Eva, o que ela fala? Ah, foi isso que Deus disse? Não. Deus está com medo de vocês serem igual a Ele. Vai lá e faz o que você bem entende. Para que você precisa depender daquilo que Deus te ordena? Faz a sua vontade. Viva por você mesmo. Seja empoderada, Eva. Você não precisa depender de ninguém para dizer o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Foi isso que abriu o coração de Eva para olhar para o fruto, que ela nem tinha parado para perceber se ele era bonito, se era feio, se era legal ou não. Na verdade, a Bíblia fala que todos os frutos que haviam no jardim eram agradáveis, eram perfeitos aos olhos. Todas aquelas características que Eva viu no fruto da árvore do bem e do mal, era característica que tinha em todas as árvores. Não tinha nada de mais especial naquela árvore. Mas a partir do momento que ela olhou de forma diferente para aquilo, aquilo atraiu o coração dela. E o que atraiu? A hora que Eva dá ouvidos para a serpente, é a hora que a serpente fala uma frase. Porque ela começou a conversar, né? Olha,
Não foi isso que Deus disse. Ela falou, não, Deus não disse que não posso comer nenhuma. Ele disse que eu não posso comer dessa árvore. E ele fala assim, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Opa, até hoje é Deus que me diz o que é bom e o que é ruim. Depois que eu comer desse fruto, eu vou ser igual a Deus. Eu vou poder andar com as minhas próprias pernas. Eu não vou precisar mais ficar ouvindo o que Deus manda ou desmanda eu fazer. Eu mesmo posso decidir o que é bom e o que é ruim. Eu quero. E foi a hora que Eva olhou, está lá em Gênesis capítulo 3. Foi a hora que ela olhou para a árvore e ela viu que ela parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para ter discernimento. Foi assim a queda. A queda é resultado do orgulho do homem, dessa vontade de ser independente. Quando a gente vai lá para Lucas 4, na tentação de Jesus, a gente vai ver que Satanás tenta Jesus da mesma forma que ele tentou Eva. Manda que essas pedras se transformem em pão. Você tem poder para isso, para que você precisa ficar dependendo de Deus? E qual a palavra de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O alimento que eu preciso não é o alimento que eu posso produzir, não é o alimento que essa terra me oferece, mas a minha comida. Jesus falou isso em outra oportunidade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha função é viver debaixo da dependência de um Deus soberano que me guarda. Então, apesar dela não ter sido elogiada, essa igreja tinha o amor de Jesus. Você não é amado por causa daquilo que você faz. Você não é amado por causa do tanto que você acerta. Você é amado porque Deus escolheu te amar. Isso é suficiente. Ele te amou antes que você tivesse feito qualquer coisa correta. Ele te escolheu antes que você tivesse conhecido a Ele. Mais para frente a gente vai ver Ele falando assim, olha, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Laodiceia, igreja, filhos, se eu estou te repreendendo, se eu estou chamando a sua atenção, se eu estou enviando até juízo sobre você, é por causa da minha misericórdia. É por causa do meu amor. Olha para uma igreja que não tinha nada de bom para se falar dela. Jesus amava essa igreja. E se lembre disso, às vezes a gente fica querendo ser aceito por causa das coisas que a gente faz, mas se lembre disso, você não é aceito por causa do que você fez. Porque não tem nada também que a gente faça de certo que vai fazer com que o amor de Deus nós sejamos merecedores dele. Mas Ele te amou antes de você fazer qualquer coisa correta. E você faz as coisas corretas. Você faz as coisas que são boas. As boas obras que Ele preparou para que você andasse nelas. Não porque você quer conquistar o amor de Deus. Mas é porque você já foi conquistado por esse amor. E naturalmente você reproduz esses comportamentos. Você reproduz essas boas obras. Porque você já foi conquistado por esse amor. E é isso que você tem para oferecer de volta a Ele. Vamos para a repreensão que houve para essa igreja? Apocalipse 3, do 15 ao 17, diz assim, conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus fala para essa igreja, fala assim, olha, e ele sabe, aquele povo entende o que Jesus está falando. Lembra que a gente falou das águas? Fala assim, olha, Colosso tem água fria, as pessoas podem consumir aquela água livremente. Hierápolis tem água quente, também tem propriedades medicinais. Essas cidades, elas têm uma identidade, essas águas, elas têm um propósito. Mas você ficou no meio do caminho. Você ficou tentando andar entre me agradar e agradar aos homens. E você perdeu sua identidade, você perdeu seu propósito. E isso é muito pior, porque isso me faz eu ficar nauseado de você. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você não consegue perceber que esse dinheiro todo, Laodiceia, que você adquiriu, esses recursos todos, todo esse ouro, toda essa prata, que é fruto do seu comércio, você é pobre. Você não é rico, não, você é pobre. Vai falar o seguinte,
Você não reconhece que você é cego. Você tem um colírio mais famoso do mundo inteiro. Todo mundo vem para Laodiceia procurar o colírio que cura a cegueira, o colírio que trata os olhos. Mas deixa eu te falar, você é cego, você tem colírio, mas você é cego. Você não consegue enxergar nada a respeito das verdades espirituais. Você está nu, você se vangloria aí dessa sua lampreta que está exportando, que as pessoas estão vindo, que é o único lugar que produz esse tipo de vestimenta. Mas deixa eu te falar, você está exposto nas suas vergonhas, porque você precisa se vestir de atos de justiça. Quando a Bíblia fala de vestimenta, está falando de atos de justiça, de obras. Compra de mim as vestes brancas, a gente vai ver depois no conselho. Então, o que essa repreensão ela ressalta? A mornidão de Laodiceia. Remete a essas águas que a gente falou. Colosso, a água era própria para o consumo. Hierápolis tinha suas propriedades medicinais, mas a água morna de Laodiceia, as pessoas não conseguiam consumir, assim como as atitudes de Laodiceia também estavam provocando náuseas no próprio Senhor. E o que a gente aprende com isso? Que uma igreja que não se posiciona, ela não serve para nada. Não existe neutralidade, não existe condições. Paulo falou assim, olha, se eu ainda buscasse agradar homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Não tem como conciliar o reino de Deus com o reino das trevas. Não tem como conciliar a amizade de Deus com a amizade do mundo. A palavra fala que aquele que busca ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ah, mas eu não fiz nada contra, eu nem mal de Deus falei. Não existe neutralidade. Se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. E Laodiceia, por que ela se tornou morna? Porque ela cedeu às pressões. Então o povo continuava se reunindo, continuava vivendo aquela religiosidade, mas também estavam conversando com as coisas que o mundo praticava, estavam cedendo às pressões, à idolatria, às práticas mundanas. E isso causa náuseas no nosso Senhor. Mas outra repreensão que a gente vê com relação a Laodiceia é a autossuficiência deles. As riquezas desse mundo não podem substituir a nossa dependência de Deus. O comportamento que eles expressavam fora da igreja era o próprio comportamento que eles expressavam com o Senhor. Lembra que a gente ressaltou aqui que eles conseguiram reconstruir a cidade sem a ajuda de Roma? E eles estavam expressando o mesmo comportamento com Deus. É mais ou menos assim, Deus, se você quiser estar aqui, pode vir. Se você quiser agir na minha vida, muito legal. Mas se você também não fizer nada, está tudo bem. Eu tenho o suficiente para sobreviver. Isso é um alerta para nós, porque quantas vezes nós nos posicionamos dessa forma diante do Senhor? Nós não submetemos a Ele as nossas decisões, nós não submetemos a Ele a nossa família, nós queremos controlar tudo e falamos assim, Deus, vem aqui rapidinho, abençoa aqui o que eu já decidi. Vem aqui, eu só cuida aqui para que nada do que eu planejei, para que nada do que eu decidi dê errado. Pode ser? Ah, mas se você não quiser também, pode deixar, porque a gente dá conta sozinho. É por isso que a gente fala que Laodiceia é a igreja que tinha tudo, menos Cristo. Eles estavam vivendo dessa forma. Sua riqueza e sua relevância diante do mundo dava para eles uma falsa sensação de segurança. E aí a gente vê que é mais fácil a gente encontrar Deus na nossa escassez do que na nossa abundância. Como é duro isso, né? Mas é a verdade. Jesus falou, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. A gente não promete para as pessoas um evangelho que vai te enriquecer. Porque Jesus não morreu para você ficar rico. Jesus morreu para te dar salvação. E se for necessário você perder tudo para que você seja salvo, essa é a vontade de Deus. Mas que você saiba lidar com as riquezas e não servir a elas, não ser escravo delas. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor a Ele, é o apego a Ele. E por que Jesus falou que é muito difícil? Porque é realmente muito difícil a gente não querer se apegar nessas coisas. Você ter dinheiro, ter recursos e você não querer usar deles para que eles controlem a sua vida, para que eles controlem as suas decisões. Por mais que você tenha todas as coisas, você precisa saber que quem gerencia, quem governa a sua vida é o Senhor, não é você mesmo. Meu esposo teve câncer, teve leucemia quando ele tinha 21 anos, meus sogros já eram convertidos, e o Tiago ainda estava, né, no caminho errado, e foi assim que Deus o resgatou.
Mas enquanto ele estava no início do tratamento, o desespero dos pais dele era imenso. E graças a Deus, assim, meu sogro veio de uma condição muito simples. E ele foi conquistando as coisas na vida dele, ele, toda a família, e eles tinham uma estabilidade financeira boa. E um tio do Tiago uma vez me contou que o médico falou para ele, falou assim, olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo, o seu dinheiro não vai curar o seu filho. É essa hora que a gente encontra Deus. Não que os meus sogros estivessem confiando no dinheiro, graças a Deus eles sempre olharam para o Senhor. Mas isso é um exemplo muito claro, talvez para esse médico, né, ele olhasse assim. Isso é um exemplo muito claro, que a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver Jesus, vai chegar uma hora que você vai entender que você não tem nada. Existe um chamado para você reconhecer a sua real condição. Fala assim, olha, você não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, cego e que você está nu. Existe um chamado de Jesus, fala assim, olha para você. Tira aí essa capa, essa roupa de poderoso, de autossuficiente, de rico. Esquece o jeito que você tem se apresentado para as pessoas. Esquece a forma como você tem enganado as pessoas. Pode ser que todo mundo acredite que você é isso. Mas olha para quem você é. Olha para o que está dentro de você. Você precisa de muito mais do que isso que você tem apresentado. Qual o conselho que Jesus dá para essa igreja? Dou-lhes este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e se arrependa. As coisas desse mundo nunca vão poder suprir a sua falta espiritual. E por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que têm tanto, são as que estão mais precisando. São as que estão mais afundadas em depressão, em tristezas, em angústias, porque fala assim, gente, eu tenho tudo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas famosas falando assim, eu tenho tudo, mas eu não tenho alegria. Eu tenho tudo que o dinheiro possa comprar, mas eu não consigo preencher um vazio que está aqui dentro. Porque as coisas desse mundo nunca vão suprir aquilo que a gente precisa, esse espaço de Deus, esse lugar de Deus na nossa vida, só Ele pode preencher. A verdadeira riqueza está em Deus, nós precisamos ser ricos para com Deus. Lá em Lucas 12, 21, Jesus fala isso, ser rico, assim acontece com todo aquele que é rico nesse mundo, mas não é rico para com Deus. Conta a parábola de um homem que ele tinha muito dinheiro, ele falou assim, ai, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho tanto, o que eu posso fazer agora? Já sei. Eu vou construir um outro armazém para poder guardar mais dinheiro. E Jesus falou assim, louco, não sabe que amanhã pedirão a sua alma. As coisas desse mundo, elas acabam, elas cessam. A gente precisa se preocupar em adquirir riquezas no céu. Em ser rico para com Deus. Como eu sou rico para com Deus, servindo as pessoas. Amando o que Deus ama, vivendo para a vontade de Deus. Porque eu vou acumulando tesouros nos céus. E esse tesouro, ele não acaba, ele não se desgasta, ele não pode ser roubado. Sempre existe um lugar para arrependimento e conserto. Seja diligente, se arrependa. Tem tempo. Não importa quão ruim você esteja, não importa se você é aquele que não tem nenhum elogio para falar a seu respeito. Tem um lugar para que você se arrependa. A exortação de Jesus para essa igreja é, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. O primeiro chamado foi de Deus na nossa direção. Quem que está na porta? Jesus. Ele não está falando assim, olha, eu estou aqui no meu trono, venha até a mim. Seja bom o suficiente para me alcançar e ser digno de mim. Não é isso que Jesus está falando assim, olha, eu estou aqui na porta, eu já estou te esperando. Não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Ele nos escolheu, Ele quis. E o que você precisa fazer? Dar uma resposta, a gente chama isso de ação correspondente. A gente vai ver em toda a Bíblia os chamados de Deus e uma resposta em direção a Ele. Respostas positivas e respostas negativas. Mas
exigiu uma resposta de todo aquele que ouviu o chamado de Deus. Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da casa dos seus parentes, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Ele foi. Ele correspondeu a esse chamado. Ele chama Jacó, ele chama Elias, ele chama Isaías, Jeremias. E por mais que muitas dessas pessoas não se considerassem preparados, nem dignos, eles falaram assim, Deus, então eu confio. Eu vou. Eu sei que eu não posso, mas eu vou. Deus espera essa ação de nós. A comunhão é a chave do arrependimento e da restauração. Esses dias eu conversei com uma pessoa que está afastada. Ela comentou em alguma coisa que eu postei no Instagram. E eu falei assim, nossa, eu sinto muita falta de você nesse lugar. Ela falou assim, eu sofri muito na igreja. Eu fui muito ferida dentro da igreja. Eu preciso me curar para poder voltar. Eu falei assim, você acha que você vai conseguir se curar sozinha? A gente só consegue chegar nesse lugar de reconhecer, se arrepender e se restaurar na comunhão, na mesa com Jesus. Não tem, não, Deus, quando eu estiver pronto, eu vou, ainda não estou pronto. Como é que você vai ficar pronto sem Deus? Como é que você vai ficar pronto sem Jesus? Como é que você vai ficar pronto longe da comunhão com Ele? E sempre que você abrir a porta, Jesus vai entrar. Então, o que você tem que fazer? Ouvir. Aquele que ouvir a minha voz. A Bíblia fala sobre as sementes que foram lançadas, que é a palavra. Primeira coisa que tem que fazer, ouvir. Dar ouvidos a essa voz, essa palavra, esse chamado de Deus para nós. Segundo, você tem que abrir a porta. O que é abrir a porta? Tomar uma decisão de receber Jesus na sua vida. A gente vai falar de conversão, mas a gente também fala de arrependimento. Porque você fala assim, não, mas eu já aceitei Jesus. Eu já deixei Jesus entrar no meu coração. Mas existem lugares na sua vida que você ainda não abriu a porta para Ele entrar. Você ainda não abriu a porta para Ele mexer. Você ainda não abriu a porta para Ele transformar e para Ele controlar. Jesus não vai ficar só no quarto da sua casa. Ele quer toda a casa. Ele quer todo o seu coração. Abre todas as portas para Ele. Dê ouvidos a isso. E ceiar juntos vai falar de reciprocidade. Vai falar, ceiarei com Ele e Ele comigo. Você precisa corresponder a esse chamado, essa voz de Deus, ter essa comunhão contínua para você poder experimentar essa vontade perfeita que Deus tem para a sua vida. E qual a promessa para essa igreja? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim também como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa que nós temos é que nós iremos reinar com Cristo, nós nos assentaremos como Ele se assentou. Assim como Cristo venceu, nós podemos vencer também, porque o mesmo Espírito que operou em Jesus opera em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que te dá poder para você fazer as obras que Ele fez e obras ainda maiores. Para você confiar que mesmo que essa carne aqui acabe, esse Espírito vai nos ressuscitar assim como Ele ressuscitou a Cristo. Assim como Cristo foi fiel até o fim, você pode ser fiel até o fim. Porque Ele foi fiel sendo homem, mas capacitado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito que habita em todo aquele que crê em Jesus. Jesus acredita em você. Ao mesmo povo que Ele estava falando há pouco tempo, que estava a ponto de vomitar, Ele está agora oferecendo uma esperança. Falando assim, olha, se converte, se reconhece a sua condição, se arrepende, muda de caminho, porque se você fizer isso e você permanecer fiel, você vai poder se assentar no meu trono. Não existe causa perdida para Deus. Não importa a forma como você está vivendo, não importa o que você tenha feito. Há uma esperança para todo aquele que se arrepende e se achega diante de Deus. Amém? Então é isso que eu queria conversar com vocês sobre a igreja de Laodiceia. Temos muita coisa, muito conteúdo aí para a gente digerir, aplicar e fazer com que a nossa vida seja transformada por essa palavra. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essa palavra serve a nós, cabe em nós e também quer nos transformar nesse dia. Amém? Vamos ficar de pé? Passa muito rápido, gente. Vocês também acham que passa rápido? Agora tem um trem ali, que fica me pressionando. Aí, quando vocês veem que eu dei uma acelerada, é porque o negócio começou a ficar vermelho. Mas a gente tem que seguir a rotina para também não atrapalhar o decorrer do culto. Coloca a mão no seu coração e
Comece a orar aquilo que Deus falou com você, a palavra que mexeu com você, que te cutucou aí. Você sabe que você precisa mudar, você sabe que é o lugar em que você tem apoiado a sua confiança, apoiado o seu entendimento, que você não tem dependido de Jesus. É o lugar onde você não tem se posicionado, o lugar onde você tem temido aos homens, temido aquilo que os homens podem fazer, mas você precisa olhar para o Senhor, você precisa confiar nele. É Ele que é a sua defesa. Enquanto eu estou falando, você pode ir orando. É Ele que é a sua defesa, é Ele que é o seu advogado, é Ele que te justifica. Não tema aos homens, mas tema ao Senhor, porque é Ele que é o seu Pai. É Ele quem tem cuidado de você, é Ele que tem planos bons ao seu respeito. É Ele quem dá para você uma esperança que por mais que você tenha falhado, que por mais que você tenha se afastado, existe um lugar de arrependimento, existe um lugar de restauração em Deus para a sua vida. E que você possa voltar os seus olhos para Ele. Para de se apegar nos seus erros. Para de achar que Deus te rejeitou porque você não fez aquilo que Ele esperava. Deus te conhece. Deus sabe o que você vai fazer. Deus sabe o que você já fez. Mas Ele confia em você. Ele te oferece uma esperança de reconheça a sua condição. Se arrependa, seja diligente em permanecer nesse lugar de mudança, de arrependimento, para que eu possa te restaurar e fazer com que você vença assim como eu venci e que você possa reinar comigo quando eu estiver aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós submetemos o nosso coração a Ti e a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor tem o poder de nos transformar, de nos restaurar, de nos dar uma nova vida. Pai, no nome de Jesus, toma cada coração que está aqui, ó Deus, que esta palavra possa produzir frutos, ó Deus, gerar efeito no nosso coração, numa mudança de comportamento, frutos genuínos, frutos de arrependimento, porque é isso que o Senhor espera de nós, Pai. Nos guarda debaixo da Tua aliança, debaixo do Teu amor, porque é em Ti, Senhor, que nós esperamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje encerramos o nosso estudo sobre as 7 igrejas. Estamos aí já entrando no mês de julho. Semana que vem já somos julho. E o próximo tema da nossa EBD será o descanso. Não é esse descanso que vocês estão pensando, não. É férias mesmo. Mês de julho a gente vai estar de férias da EBD e vamos retornar em agosto. Continue nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelos nossos grupos de WhatsApp. A gente vai estar informando vocês o próximo tema e o dia que a gente vai retornar às nossas reuniões. Amém? Deus abençoe e até já já.